Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar um pouco sobre a McLaren, né? Que já está começando a surgir acusações de que a equipe inglesa está beneficiando o Lando Norris com as Papaya Rules, né? Que eles inventaram esse negócio das regras papaya para garantir uma disputa justa entre os dois pilotos. O resultado disso não foi uma disputa justa, foi um monte de papelões que eles promoveram, né? Tipo, para mim, assim, o mais notório foi o do ano passado, né? Lá no GP da Hungria, em que eles pararam o Lando Norris primeiro, aí acabaram fazendo um undercut em cima do Piastri. Para mim era claro ali que eles queriam que o Norris passasse à frente, né? E aí arrependeram depois, né? Porque eles ainda talvez acreditassem que o Norris pudesse tirar a vantagem do Max Verstappen. E no final, né? Tipo assim, o Lando Norris ele acabou lá tendo que entregar a contragosto a posição, e a primeira vitória do Piastri foi daquele jeito, com o undercut que a equipe fez, depois se arrependeu, e assim, né, com aquele climão, né, não deixaram nem ele aproveitar a primeira vitória dele. E aí, esse ano, né, a gente teve o Papaya Rules lá no Grande Prêmio da Itália, em que eles por algum motivo decidem parar o Piastri primeiro, só que aí o que acontece? Eles erraram a parada do Norris, o Norris voltou atrás. Aí falaram, Norris, ô Piastri, tem que devolver a posição ali, porque isso não é justo, né? Mas assim, faz parte, né? Tipo, é só um pit stop errado. Até que o Verstappen deu até risada de tudo aquilo, né? E aí, eles vão lá, trocam posições e engraçado pensar, né, que são rivais na disputa pelo título. E assim, já são algumas corridas acontecendo ali, né, tipo, e agora que o Norris foi lá, ganhou a posição do Piastri com um toque, né, o Piastri ficou revoltadinho, queria que devolvessem a posição para ele, né, não aconteceu. Não aconteceu, a McLaren não pediu pro Norris devolver a posição, que eu acho que seria ridículo, Ted, tipo, ali também eu acho ridículo. Para mim foi ridículo o que aconteceu na Itália. Erraram o pit stop, eles causaram a situação, lidem com isso, né? Aí no GP de Singapura, ok, né? Mas aí a pergunta é, o Piastri teve que devolver lá porque foi uma condição injusta. Isso aí não valeria com justo porque o Piastri, na visão dele, achou injusta a maneira que o Norris fez porque ele acabou tocando. E aí teve até uma alfinetadinha, né? Tipo assim, se eu fizesse por dentro, ou do jeito que aconteceu, que eu acabei escapando um pouco, o Norris falando, eu ia passar de qualquer jeito, né? Eu ia ficar à frente de qualquer jeito. Ele resolveu falar desse jeito. Assim, gente, eu acho que tem uma hora que os pilotos eles precisam também se impor. Eu acho que assim, se ficar dependendo da boa vontade da equipe do companheiro, eu acho que vai se dar mal. Porque vai que o Norris vê o título se aproximando, porque assim, a vantagem que era de 34 já não é mais tão grande, ela é de 22 agora. Então assim, ele começa a olhar agora a disputa e chegou à frente nas últimas 3 corridas, isso tem que receber nota, né? Ele já começa a olhar e fala, né, ó, eu tô me aproximando, né? Eu tenho a chance de ultrapassar, eu não vou ultrapassar. É até assim, tipo, o Norris ele fala lá aquelas bobagens, né? Ah, eu tô aqui pra me divertir, o título é a segunda prioridade. Fala essas merdas tudo aí, mas. E depois vai falar, porque o Verstappen tem mais pilotos, por isso que é difícil vencer ele, né? Tipo, assim, eu não quero entrar nesse papo de novo. Falar do Lando Norris às vezes é bem irritante, mas o que acontece é. Há um título em disputa, é o título mundial de Fórmula 1. Por enquanto, entre os dois. O Verstappen, a gente está analisando a possibilidade caso ele consiga vencer essas últimas corridas todas. E não tem garantia de que isso vá acontecer. Então, a questão é, a gente está vendo um campeonato que, assim, tá entre os dois no momento. E o Piastri, assim, ele tá à frente. Ele pode lutar pelo que é dele ali, a posição. Se ele ficar o tempo todo com a cabeça baixa para a equipe e para o companheiro, cara, ele vai perder esse título. E é um pouco engraçado que assim, quem que é o agente do Piastri? Mark Webber, que sentiu na pele o que é ser o piloto desprivilegiado, né? Mas assim, algumas perguntas que não quer calar é, a McLaren trabalha pro Norris ser campeão? Eu acho que eles têm sim preferência pelo Norris, até por ser um piloto inglês numa equipe inglesa. Isso vale mais, mas eu não acho que é nível Nelson Piquet e Nigel Mansell. Para quem não conhece a história, né, o Nelson Piquet foi piloto da Williams por 2 anos, 1986 e 87, né? Disputou o título nos dois. O Nelson Piquet por pouco não foi tetracampeão mundial de Fórmula 1. Muita gente não sabe disso, né? Mas a questão é, em 1986, a Williams virou uma briga muito bizarra em relação a essa questão interna, né? Acho que depois do que aconteceu lá o acidente do Frank Williams, né?
houve direcionamento da Williams para beneficiar muito o Nigel Mansell, né? Até porque o Nigel Mansell não estava mal, né, no campeonato. Mas fato é que, assim, ele recebia preferência de tudo, dos testes, todo tipo de coisa, o Mansell recebia preferência. E aí o que acontece, né, tipo, o Nelson Piquet acabou, tipo, ele até fala que testou a suspensão ativa antes dela entrar lá nos anos 1992, né, foi quando ela entrou e dominou a Fórmula 1 para Williams, né, o Piquet chegou a testar ela em 87, né, uma versão obviamente menos acabada, né, mas ele foi lá, andou com a suspensão ativa, ganhou com muita facilidade, tiraram dele na corrida seguinte o benefício dele, né, porque ele queria continuar, não tinha nada ele que limitasse, mas a equipe viu que ele ia ganhar fácil em cima do Mansell. Então, assim, a equipe tava, pra manter o Mansell na briga, disposta a prejudicar o Piquet. Eram as maluquices dessas, né? E lá era nítido. E tanto que ele fala, né, que assim, quando ele foi campeão, a equipe não foi celebrar com o Nelson Piquet. Então, assim, imagina isso. O cara é campeão mundial pela sua equipe. A Williams tava um tempinho, acho que, sem ganhar o título mundial, né? Porque, para pra pensar, 1986 foi o Prost de McLaren, 85 o Prost de McLaren, 1984 Niki Lauda de McLaren, 1983 Nelson Piquet de Brabham, em 1982 foi o Keck Rosberg de McLaren, aí em 1981 é o Nelson Piquet de Brabham, em 80 foi o Alan Jones, só que eu não lembro qual equipe que o Alan Jones estava correndo. Então a questão já estava um tempo sem ganhar, e eles queriam ganhar com o inglês, e eles perderam o título de 86 porque quiseram privilegiar o Mansell, né? Óbvio, o Mansell deu azar no final, o pneu estourou, mas assim, ele cometeu muitos erros, ele tomou decisões erradas que no final, um título que deveria ser mais fácil, ele complicou. E aí a questão na hora que o Mansell abandona, eles dependeriam do Piquet para ser campeão. Aí no final o Prost acabou sendo um campeão por causa da estratégia que a Williams usou. Então, o fato Nelson Piquet, ele foi claramente prejudicado pela Williams. Isso não é segredo para ninguém. Mas o Piastri sofre nisso? Não, ele tem condição de lutar. Ele tá sempre com o mesmo carro, tá com as mesmas atualizações, tá ali. E eu acho assim, essas derrotas recentes do Piastri são culpas totais dele. 2 vezes porque foi frouxo, porque assim, o deixar o Norris repassar naquele momento é frouxo. Errou o pit stop, culpa dele, culpa da equipe, não é problema dele. Ah, vai estabilizar o ambiente. Você quer um bom ambiente, gente? Compra um ar-condicionado. Você quer ser campeão mundial? Não deixa nenhum ponto escapar. Podia ser 28 pontos, né? Porque assim, não é só 3 pontos, gente. É 3 pontos a mais pro Norris e 3 a menos pro Piastri. O que é 22 podia ser 28. É mais do que uma vitória. 25 pontos. Então, assim, ele abriu mão ali de 6 pontos no final. E aí, o Piastri, né, vai lá para aquele fim de semana catastrófico lá no Azerbaijão, bateu na classificação, bateu na corrida. A sorte dele que é o Norris, né? Vamos ser sinceros, se ele tivesse um Russell como companheiro, isso no final estaria ali, tipo, uma discrepância grande em favor do inglês, né? Porque o Russell é bem mais piloto. Mas a questão mais uma corrida, tem lá disputa roda a roda, não joga duro, acredita que o companheiro vai jogar limpo, né? Eu acho, acredita assim, que ele imaginou que o Norris não fosse tocar e ele pudesse defender a tangência de dentro na curva seguinte, mas joga duro, meu amigo. Você joga duro com o Verstappen, né? Assim, no momento que ele pode, joga duro com o Verstappen. E jogou lá na Arábia Saudita, por que não faz isso agora? Então, assim, é um negócio assim, que me chama a atenção, ficar lá confiando na equipe inglesa, com o piloto inglês, achando que eles vão prejudicar ele, cara, confia nisso não, sério mesmo. Assim, ele vai ter que fazer por conta própria. Se não fizer, não pode reclamar no final da temporada quando perder o título. E, a meu ver, se ele ficar frouxo, dependendo da equipe, dependendo da boa vontade do Norris, e aí acontecer algo ruim, pode colocar até o Verstappen na briga, aí não tem jeito que se salve, né? Tipo, depender, se o Verstappen entrar num alcance ali, eu ainda apostaria no holandês para ser campeão, porque nitidamente a Red Bull deu uma boa melhora, mas vamos ver o que acontece aí na McLaren, porque sinceramente, assim, o Piastri tem que se impor. Ele, pra mim, é melhor piloto que o Norris, mas se ele ficar nessa frouxidão aí, ele vai poder perder esse título, tá? Assim, por ser frouxo. Ele já podia ter ganhado mais nessa temporada se fosse um pouquinho mais impositivo, né? Se ele batesse ali na mesa e falar, não, eu ganho isso aqui, eu vou chegar na frente, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.